Nos anos 60, na cidade de Sassuolo, havia um grande crescimento a nível industrial e criaram-se várias oportunidades para quem queria arriscar um bocadinho na vida. O meu pai, com os irmãos, uma família grande, 9 filhos, pessoas humildes, sempre ligadas à fadiga, ao trabalho, ao sacrifício, viram uma oportunidade, um sonho e pensaram de criar uma atividade, claramente com muitas dívidas, porque não tinham dinheiro, mas com a vontade e a ambição e também as intuições mais certas, conseguiram neste projeto. Portugal, digamos, foi a primeira aquisição do nosso grupo no estrangeiro, fazia parte de um plano de expansão, portanto, para nós foi o primeiro passo concreto a nível de globalização. Portugal parecia uma oportunidade interessante, porque é um país com uma forte vocação e tradição no mundo da cerâmica, no qual a nossa empresa ainda não exportava, portanto não criava um conflito a nível comercial, e se pensava também de entrar com mais facilidade no mercado da Península Ibérica, onde sempre tivemos dificuldades. Eu acho que nos últimos 20 anos a imagem da cerâmica portuguesa evoluiu muito. Não digo a nível de qualidade, porque o produto cerâmico português sempre foi de ótima qualidade. Evoluiu muito a nível de percepção da parte do mercado, a nível de imagem e a nível estético. Este foi um trabalho do qual eu acho grande parte foi ajudado pela nossa experiência, a nossa experiência na comunicação e na apresentação dos novos produtos que lançamos com as nossas marcas portuguesas. Isto criou, digamos, da parte também das outras fábricas portuguesas, uma grande atenção na comunicação e olharam para nós como algo que ainda não estava presente no mercado português. Isto acho que trouxe grande vantagem para todos. Eu tinha consciência do fato que era uma coisa muito diferente, sobretudo no mundo da construção, porque o nosso produto é ligado muito ao setor da construção. Mas eu queria transmitir uma emoção, queria ter algo de diferente, queria que as pessoas se recordassem desta marca. No meio de muitas marcas, podemos ter uma lista grandíssima de marcas e de certeza há marcas que têm, digamos, uma história muito mais longa, tem uma tradição a nível internacional grande, mas tenho certeza que numa lista qualquer o nome Love sai de certeza. Todas as pessoas vão recordar-se nesta lista da nossa marca. E foi o meu pai a pessoa que deu-me mais coragem em apostar neste nome. Era a pessoa do qual eu tinha mais medo de apresentar o nome, mas ao mesmo tempo foi ele que disse: Marco, este é um nome fantástico, vamos. Então apostamos e a aposta está ganha. Eu digo sempre que esta é uma marca mais feminina, mais colorida, ou seja, nós podemos trabalhar dessa forma, ou seja, a nossa forma de comunicação tem que estar sempre de acordo com os valores da marca e deste logotipo que nós temos. Não faz sentido nós comunicarmos de um modo diferente tendo esta marca. Eu diria que o design é um dos valores que nós procuramos. Depois, a qualidade, como é óbvio que é a base de qualquer marca,
Se a marca não tiver a qualidade, pode ter a melhor comunicação, mas em pouco tempo o mercado vai perceber que a comunicação não bate certo com aquilo que é o produto. E depois, diria eu, o serviço, que é extremamente importante, e depois adiciono mais uma vez a questão da emoção que nós conseguimos provocar quando lançamos um catálogo, quando fazemos um evento junto dos clientes, quando criamos experiências para eles poderem, de certa forma, absorver aquilo que nós queremos transmitir. E isso, para mim, são os valores que eu diria que são os mais importantes da Love Ceramic Tiles. Nós temos equipas comerciais para trabalhar apenas os nossos clientes e depois temos uma equipa de promotores que trabalha gabinetes de arquitetura e de design, em que vão lá, em que apresentam os produtos, em que levam peças soltas, em que levam as nossas pastas de amostra. Portanto, eu diria que temos estas duas componentes, qualquer uma delas extremamente importante. Primeiro, que os prescritores são aqueles que, quando temos obras, prescrevem o nosso material, e depois os nossos retalhistas, que são aqueles que, de certa forma, efetivam a venda. Apostámos muito nos últimos anos na criação de um departamento de investigação e desenvolvimento que, de certa forma, está a prestar um serviço extraordinário ao mercado, que é ir ouvir os vários clientes, perceber quais são as suas reais necessidades e depois tentarmos oferecer-lhes um produto que vá ao encontro das necessidades do próprio mercado. E nós temos muito esse cuidado, ou seja, nós queremos fazer produtos com qualidade, com design, mas queremos muito fazer produtos que vendam. Nós sempre investimos muito na capacidade produtiva e nas tecnologias. Basta pensar que nos últimos 5 anos o nosso grupo investiu cerca de 145 milhões de euros. Em Portugal investimos uma média de 7 milhões de euros por ano nos últimos 5, significa 35 milhões de euros. Significa manter os equipamentos sempre em bom estado, mas também alterar e introduzir no processo produtivo novas técnicas, novas tecnologias e ter atenção em tudo aquilo que o mercado procura de novo.